Claro, vamos começar com Copa Sul-Americana. O Atlético conquistou um empate importantíssimo na altitude de Quito nos últimos minutos, 1-1 com o Independiente Del Valle. Você já deve ter ouvido falar de torcedor corneta, né? Agora, trompetista? Tem um trompete, mais de 20 anos que eu faço isso aqui. Tem música quando o time faz gol, né? Se não fizer gol, eu fico quietinho no meu canto. O Galo faz um gol e eu chego na janela e toco um tananana. Quando o Galo ganha e quando é um título, um jogo mais importante, a gente toca o hino aqui na janela. Aí o pessoal do prédio aí começa a gritar Galo, outros xingam os nomes feios e vamos que vamos. Todo mundo vai dormir feliz. 4 da pênalti na marca dos 6 minutos. Mas tem VAR? Tem, né? Tem. Después de una revisión, el jugador 16 comete infracción. Confirmamos penal, decisión final. 5 minutinhos finais que nós vamos empatar esse negócio. Tenho certeza disso. Já vi essa história. O que eu falei? O que eu falei? O que eu falei? Dudu do Galo! Trompete! Isso! A gente tem que acreditar, cara, até o último segundo. Globo Esporte é sorte. Que legal, seu Marcos Aurélio, adoro, é uma corneta diferente do trompete. Falando em corneta, o Atlético cornetou nas redes sociais. Ficaram bravos. O clube postou numa rede social que foi um vexame e uma vergonha a arbitragem ontem no Equador. No final do jogo, o Hulk foi derrubado num lance, o Atlético reclamou de pênalti, o VAR nem chamou pra isso. Mas a principal bronca foi na marcação do pênalti no início do jogo. Vamos rever, foi 5 minutinhos de jogo, o Juan se embola ali com o Mercado, mas repara que é o próprio jogador do Independiente Del Valle que chuta a perna esquerda do zagueiro do Atlético por baixo. O juiz marcou o pênalti logo de cara, o VAR chamou para que ele pudesse revisar, o colombiano Carlos Bentancur, e ele manteve a marcação do gramado. Um pênalti marcado logo no início do jogo complicou um pouco a vida do Atlético, que teve que correr atrás do prejuízo. Vamos dar uma olhada de novo nos lances? Porque logo depois dessa marcação, o Sornosa fez 1-0, bateu bem logo no início da partida. O Scarpa deu esse chute no rebote do Vidiar, o Bernard quase marcou, mas pegou bem mal ali. Depois o Mercado bateu essa bola pra fora e nesse lance de escanteio, o atacante Spinelli cabeceou no cantinho, o Everson tocou. Repara como que o Everson se estica todo pra tirar essa bola. Depois teve esse chute do Alcivan, se fosse aqui no Brasil, ele chamava Alcivan mesmo, né? Segundo tempo, Bernard pedalou, driblou e chutou para boa defesa também do goleiro Vidiar. O Bernard, mais uma vez, ontem fez uma boa partida, tem ganhado muito espaço com o Sampaoli. E aí já no finalzinho do jogo, nos acréscimos, Dudu, que entrou, passou pro Hulk, que também tinha acabado de entrar, pro gol de empate do Galo, 1-1, primeiro gol do Dudu com a camisa do Galo. 206 dias de jejum, mais de 6 meses entre o gol de ontem, importante demais pro Galo, diga-se de passagem, e esse outro, na abertura do Brasileirão pelo Cruzeiro, lá em março. O que aconteceu depois você já tá cansado de saber, né? É ou não é o personagem mais polêmico do futebol mineiro em 2025? Agora é pensar pra frente, é pensar no Galo. Depois de um início instável no Galo, o primeiro gol do Dudu vinha maturando. Por muito pouco, não saiu no Clássico. Ficou guardado pra ontem. No que deve ter sido, vou te falar, um dos gols mais fáceis da vida do Dudu. Presentaço do Hulk e um toquinho suave pras redes. Galo mais perto de uma vaga na final. Resultado importante, gol do Dudu com assistência do Hulk, que com 21 minutos em campo deu esse passe para gol. A última participação do Hulk num gol foi uma assistência também contra o Grêmio em agosto. E agora ao todo ele tem 50 passes para gols com a camisa do Atlético. Confiança aumenta, agora a torcida espera que o gol saia também. O Hulk tá vivendo um jejum. Ele inclusive foi o assunto da semana, né? Por uma possível saída antes do fim do contrato que termina em 2026, fim do ano que vem. Mas ontem o Hulk falou e o Sérgio Coelho, presidente, também disse que a torcida pode ficar tranquila que o atacante do Atlético vai ficar no clube. E olha o tamanho da idolatria internacional do Hulk. Esse vídeo, o craque tava
autografando ali as crianças equatorianas, pedindo autógrafo do jogador, que é rival. Mas futebol não tem fronteiras, essa cena sempre é muito legal e acontece direto quando o Atlético tem uma viagem internacional. Mesma coisa, depois do jogo de ontem lá, o empate, já vou dizendo que eu achei que nenhum dos dois casos, o árbitro foi um terror. Né? Foi pênalti no Hulk e não foi o pênalti marcado contra o Atlético. Infelizmente, né, a gente vê que não é só a arbitragem brasileira. Aí a gente pode colocar o Brasil como a arbitragem sul-americana, que é uma coisa que a gente não coloca, né? A gente sempre parece que se afasta deles, né? A nossa é uma coisa, deles é outra. Então, essas situações todas. Mas pelo que você viu do Atlético, o que você imagina? Dá mesmo para chegar a essa final de Sul-Americana? Fica mais complicado porque o Atlético ainda não apresenta o melhor futebol? E essa questão de rebaixamento, dá para deixar de lado mesmo, Lélio? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dimara. Olha, bom, eu acredito que dê sim para passar pelo Independente Del Valle, principalmente se ele mantiver essa postura de ontem, né? Sim. De querer jogar e o principal, deixar o adversário jogar. A gente sabe que o Atlético encontra muita dificuldade quando as equipes jogam muito fechadas, né? Tem uma defesa ali mais firme, uma saída rápida em contra-ataque, e eu até assustei do jeito que jogou o Independente Del Valle. Para mim foi surpreendente. Outra coisa, o Atlético ontem, ele jogou mal o primeiro tempo, jogou bem o segundo tempo. Isso. Então realmente dá para ter uma esperança. E o Campeonato Brasileiro não dá para você esquecer, porque a classificação é péssima, né? Hoje você está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Então, se ontem foi decisão, tinha que pensar no jogo de ontem. Agora tem que pensar no jogo de sábado, que é uma decisão contra o Ceará em casa. E é claro, fica a expectativa do apoio maciço da torcida contra o Vozão na Arena MRV, Dimara. Jogo nada fácil. Boa tarde, Daniel Seabra, seja muito bem-vindo. Para você, é isso, jogo a jogo, mais ou menos o que o Lélio falou. Você comentou o jogo ontem, realmente o primeiro tempo do Atlético foi horroroso, mais uma vez. Na segunda etapa deu uma melhorada, as substituições foram importantes, né? Principalmente a entrada do Dudu e do Hulk. O que você acha? Dá para pensar numa final de Sul-Americana e dá para aliviar a história do rebaixamento com o que você viu? Olha, dá para passar sim. Eu acho que o Independente Del Valle, primeiro assim, acho que o Del Valle não jogou tudo que pode ontem. Poderia, a gente até esperava que jogaria um pouco mais, um pouco melhor, acabou não mostrando muita coisa. Uns valores individuais ali, mercado, muito bom jogador, Sornosa e tal, de sempre, né? Mas eu acho que o Del Valle, e aí vale lembrar que contra o Once Caldas o Del Valle conseguiu a classificação fora de casa, né? Então ele virar Belo Horizonte e não é uma vaca atolada, não. Teve uma classificação nos pênaltis, foi essa? Foi essa. Ele perdeu 2-0 em casa, depois ganhou 2-0 fora e do Once Caldas e acabou se classificando. O Vale tá sentindo a altitude? É isso? Nó. Opa! Jogar em casa. Essa foi a primeira enquete. Mas eu acho que se o Atlético jogar o que pode, se o Atlético conseguir mostrar o que pode jogando na Arena MRV, dá pra passar sim, dá pra passar do Del Valle. Não com facilidade, não vai atropelar, mas com o apoio da torcida. O resultado foi bom. O futebol do Atlético foi horroroso na maior parte do jogo. Primeiro tempo, então, foi um negócio bizarro. E aí até o meio do segundo tempo foi muito ruim. E com as substituições a coisa começou a melhorar. Até nem entendi a escalação. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Escalação de São Paulo, negócio pra mim meio sem pé nem cabeça. Depois melhorou um pouco. Mas e sobre brasileiro, não dá pra deixar de lado, né? Vamos lembrar do que aconteceu ano passado, né? O Galo chegou em 2 finais, perdeu as 2 contingências e tal, beleza. Mas quase caiu, né? Então não dá pra esquecer um passado tão recente assim não, né? Sérgio Coelho deixou claro: Hulk segue no Galo. O presidente garantiu que o camisa 7 é um dos maiores ídolos da história do clube e que a massa pode ficar tranquila. Segundo ele, não há nenhum atrito ou brincadeira sobre saída. Conversei com o Hulk por muito tempo. Ele é ídolo e ídolo aparece a cada 10 anos. O Galo cumpre contratos e o dele vai até o fim do ano que vem, afirmou. Coelho ainda completou: se ele quiser sair, vamos avaliar. Mas o clube não pensa em romper nada, seria um absurdo.